Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui o Dr. Gil, que eu nem me atrevo a falar o sobrenome dele. Qual que é teu sobrenome mesmo, Gil? É Kamergorodski. Kamergorodski. O Dr. Gil é ginecologista como eu, a gente se conhece há muito tempo, a gente se conheceu lá na Escola Paulista com o Chor, né? Isso. No ambulatório de endometriose. E a pesquisa dele, o trabalho dele é endometriose. A minha pesquisa é em adenomiose, mas a minha parte é mais molecular, não tem muito a ver com cirurgia. E a gente faz jiu-jitsu juntos, eu só vou no inverno, porque no calor eu não aguento. E a partir de todo esse contato, né, a gente estreitou mais laços e eu tive a ideia de chamar ele aqui porque ele é uma pessoa que opera muito. Até na outra semana a gente vai operar juntos, né? Porque ele vai me ajudar a operar uma paciente minha, que é um caso bem importante de endometriose até. E eu vou começar, Gil, perguntando para você o que as pessoas querem saber. O que é a endometriose? Você tem que lembrar que é sempre para leigos a nossa pesquisa, nosso diálogo. Então, endometriose, né, vem de endométrio, né? Endométrio é aquele tecido que forra o útero e que todo mês ele vai se preparar para receber o ovinho fecundado. Então, durante o ciclo menstrual, o cérebro manda estímulo, né, do hipotálamo para a hipófise para os ovários, que vão fazer com que os ovários produzam estrógeno e progesterona. Esses hormônios, eles vão fazer com que o ovário recrute uma população de folículos, né, e o que receber melhor estímulo vai ovular. E, ao mesmo tempo, esses hormônios vão estimular o endométrio, né? Então o estrógeno vai espessar o endométrio e a progesterona vai deixar o endométrio numa condição boa para que quando a progesterona estabiliza o endométrio, para receber justamente esse ovinho fecundado. Então, quando não tem fecundação também, esse tecido ele acaba desmanchando, descama, sangra e a mulher menstrua. E quando ela menstrua, ela libera uma substância chamada prostaglandina, né? Então, a prostaglandina é um mediador inflamatório. Então, tanto que os anti-inflamatórios, o Cataflam, o Voltaren, o Flanax, o Ponstan, eles são inibidores das prostaglandinas. Então, esse tecido, né, que tem essa característica de responder a estímulos hormonais, né, e de produzir mediador inflamatório, né, quando ele cresce fora do lugar habitual, a gente chama de endometriose, né? Então, a gente pode ter endometriose na pelve e fora da pelve, né? Então, a endometriose extrapélvica já é bem mais rara, mas existem casos de endometriose no cérebro, no olho, no pulmão. No pulmão, no diafragma. Que é bem raro, né? Agora, na pelve já tem uma prevalência alta, em torno de 15%. Né? Então, quando a endometriose ela acomete a pelve, né, que a gente chama de endometriose pélvica, ela pode ser superficial, profunda ou como o seu objetivo de estudo, que é a adenomiose, né, que é a endometriose que aparece na parede do útero, ou seja, no miométrio. Então, a endometriose pélvica superficial, o tecido implanta, mas não infiltra, né? Então, a gente tem no peritônio, que é o tecido que forra a pelve, a gente tem áreas de hipervascularização, às vezes umas vesículas vermelhinhas, umas vezes vesículas acastanhadas, umas lesões tipo pólvora queimada, falhas no peritônio, áreas de opacificação, né? Então, quando a gente tem esse tipo de acometimento e a gente tira esse tecido e manda para estudo, a gente encontra lá glândula e estroma, né, que são os componentes do endométrio, que a gente acaba chamando de endometriose, então, né? Glândula e estroma ectópico. E a endometriose profunda, além de implantar, esse tecido infiltra mais de 0,5 centímetro para dentro do tecido. Né? E essa infiltração, além de glândula e estroma, né? Ou seja, de endométrio, a gente tem também uma fibrose. Então, vai fazendo uma placa que vai grudando, aderindo e inflamando, né? E aí é glândula, estroma e fibrose. Então, vamos dizer que é em torno de 70% de fibrose e uns 30% de glândula e estroma. Por que operar uma endometriose é muito mais difícil, às vezes, que operar um tumor? Porque justamente é isso que eu acabei de falar. Porque como é um tipo de doença que causa uma inflamação na pelve e gera um quadro aderencial, é como se tivesse jogado um super bonder dentro da barriga da paciente. Olha, né? Eu gostei disso. Então, aí a gente tem que acabar
isolando da área, justamente da área não doente para a área doente. Então, quando a gente a gente vai operar uma paciente com endometriose profunda, principalmente, a gente precisa conhecer bem a anatomia, né, e acabar isolando da área não doente para a área doente, né, para poder justamente ressecar os focos de uma maneira segura. E quando, por exemplo, você pega um paciente com endometriose, ele já está tratado ou eu preciso fazer algum tratamento complementar dessa endometriose? Então, eu tenho endometriose, passo com o Gil me opera. Tô curada? Não, primeiro que assim, nem todos os casos são cirúrgicos. A gente vai conversar sobre isso depois, né? Você quer falar sobre isso já? Vamos começar dali, né? Acho que fica melhor. Então, e aí vou me intrometer um pouco nesse negócio. Quando eu fui para o congresso de endometriose lá na Escócia, a maior parte das aulas era sobre o tratamento não cirúrgico dessa endometriose. Por que essa doença, então, ela é muito menos de indicação cirúrgica do que de tratamento clínico? Não, então, porque, como eu falei, poucos casos são indicações absolutas, né? Claro que a gente precisa fazer um acompanhamento dessa paciente. Então, assim, casos de indicação absoluta, então, por exemplo, endometriose no apêndice, no ilho, na válvula ileocecal, ou quando a gente tem fenômenos obstrutivos, então tem uma obstrução, a gente vai ver que, principalmente da via urinária, né? Porque às vezes tem quadros que são mais até silenciosos, que isso pode gerar um dano que às vezes até pode fazer com que a paciente perca o rim, por exemplo, porque também são casos bem raros, né? Mas quando tem esses fenômenos obstrutivos, tanto na região da via urinária como no intestino, assim, casos mais graves também, que não é o habitual, né? Aí a gente acaba indicando a cirurgia já de cara, né? Por exemplo, ontem passou uma paciente que ela veio, eu era o terceiro médico que ela passou, né, para pegar uma opinião. E aí, quando eu fui ver, ela tinha endometriose no apêndice. Eu falei, olha, eu tenho certeza que os 2 outros colegas indicaram cirurgia para você. E ela falou, não, sim. É verdade. Eu falei, porque nem para desempatar você veio, né? Porque provavelmente as 2 outras já falaram que iam te operar. E foi o que aconteceu. Foram 3 médicos que indicaram nesse caso. Agora, a paciente chega com um quadro clínico, né, de dor, que geralmente é uma dor que vai piorando progressivamente com o passar do tempo. Tem uma cólica menstrual progressiva, né, que vai ficando intratável as medicações, né? Ou quando a paciente tem dor para ter relação, né? Enfim, tem... E a gente tem que perguntar, a gente como médico, em que posição ela tem dor. Porque muitas vezes ela não fala assim, eu tenho dor. Às vezes tem que perguntar assim, você tem dor à relação? Não. Aí eu sempre pergunto, e de 4? Nossa, nem faço. Geralmente a dor para ter relação no fundo, de profundidade. Por isso que a posição de 4 encurta muito a vagina, né? Então, tem mulher que nem faz. Então, às vezes, o que falta para o médico, para a gente, é anamnese. Esse tipo de queixa é uma queixa quase que, assim, um marcador para endometriose, assim, né? Quando tem esse tipo de acometimento, assim. Né? Essa dor, a relação... Esse tipo de comprometimento. E essa cólica? Então, quando a paciente tem um quadro clínico sugestivo, né? E aí a gente tem que também dividir a paciente se ela quer engravidar ou não quer engravidar. Né? As pacientes que querem engravidar e são jovens, né? E não tem nenhum outro fator, então a paciente não tem nenhum, são jovens, a paciente não tem fator tubário, né? Ou seja, a tuba não está obstruída, o marido tem um espermograma bom, essas pacientes também se beneficiam bastante da cirurgia. Tem vários trabalhos na literatura, e a gente vê isso na prática também, que a cirurgia traz um benefício assim, em termos de melhora da fertilidade, assim, em torno de 60%. Que lá no congresso, querer engravidar era uma indicação de cirurgia depois de 1 ano de tentativa em paciente com menos de 35 anos. Então, eu concordo. Agora, se a paciente tem dor, né, e não quer engravidar, eu posso bloquear. Daí a gente pode entrar com um tratamento clínico primeiro. Então, a primeira linha de tratamento, principalmente com as pacientes, é uma doença de idade reprodutiva, então a paciente é jovem, né? A gente pode, geralmente não quer engravidar, então você pode entrar com um contraceptivo, né? Que vai casar tanto para tratar endometriose como para fazer com que a paciente acabe não engravidando, né? Então, a primeira linha de tratamento seria um método hormonal e geralmente é um contraceptivo. O contraceptivo, ele tem uma indicação boa, mas você vai ver algumas pessoas na internet falando que anticoncepcional não é bom para endometriose porque não cura endometriose.
Como é que alguém ligado muito à ciência como você consegue ver esse cenário dessas pessoas que falam mal do anticoncepcional para uma doença que é implicitamente de tratamento de primeira linha? Em todos os guidelines, o anticoncepcional vem primeiro. Não, eu acho que é isso. O paciente geralmente não diria que vai tratar a endometriose, né? É difícil dizer porque a gente também não tem como saber se isso vai tratar, mas vai estabilizar provavelmente a doença. Então, a doença pode estabilizar... Melhorar a dor? Não, falando a doença em si, né? Assim, a doença pode estabilizar, por exemplo, fazendo um controle, vamos dizer, de exame de imagem. Então, ela pode estabilizar, pode avançar, e em alguns casos pode até regredir. Né? Dificilmente a doença vai regredir, geralmente ela estabiliza, né? A gente vê, até na prática, a gente vê isso, que a gente orienta um tratamento clínico, por exemplo, com algum contraceptivo ou um endosceptivo, que é um medicado, enfim, e aí, ou aquele implante hormonal também, que também serve como contraceptivo, e aí a paciente, no controle, então, se a paciente melhorar do quadro clínico de dor dela, a gente sempre precisa fazer um controle de imagem, então, isso é outra coisa muito importante, então, optou por um tratamento clínico, aí fazer um controle bem rigoroso com relação à questão da progressão da doença, né? Então, se a paciente estabilizar com relação à dor e o exame de imagem continuar tranquilo, assim, sem um avanço da doença, daí eu acho que esse método acabou sendo muito eficiente bom. E a gente pode manter por um período longo, assim, é um método de médio e longo prazo, né? Porque eu posso usar um anticoncepcional que tem etilneestradiol, que é um estrógeno, e esse estrógeno, ele vai ocupar o receptor, mas ele não permite que o estrogênio nosso ocupe aquele receptor. Então, a chance da doença progredir é muito menor, né? E posso usar um anticoncepcional que tenha só um progestágeno, que seriam as pílulas com desogestrel, por exemplo. Ou com drosperinona agora. Tá? Ou com drosperinona, ou Dienogest, né? Que são as 3 que tem no mercado. E a gente tem ainda como linha de tratamento os análogos de GNRH. É que o Dienogest, aí é que tá. O pessoal não vende como pílula, né? Como tratamento, mas acaba tendo uma ação contraceptiva, né? Mas a gente não pode vender como contraceptivo. A gente não pode vender por uma questão... Na verdade, assim, como eu não tenho nenhum viés de interesse, é porque se eles registrassem como anticonceptivo, eles teriam que baixar o preço. E essa é a grande verdade. Amanhã, se eu aparecer morta, você já sabe. Foi. Então, por quê? Porque essa é uma realidade, né? Então, porque ela também não foi testada para isso. E esse critério está certo. Ela não foi testada como anticonceptivo. Ela teria que passar por um teste de PIL, seguir uma série de requisitos. Não foi para endometriose. Mas o tratamento, ao que eu me referi, que o tratamento é o mesmo. E tem os análogos de GNRH, os análogos que são de depósito, né? E a gente pode ter o vioral. Quando eu fui para o congresso, tinha muito análogo vioral. E eles associavam muito com tibolona. Mas aí eu vou entrar em outro assunto. A gente já fala de cirurgia, mas e as pessoas defendem muito esses análogos vioral lá na Europa por uma questão de propaganda, uma questão... Aí sim, a indústria farmacêutica investiu muito dinheiro em trabalho, viu que tinha um bom resultado, mas, ao mesmo tempo, essas mulheres entravam no climatério. E vou fazer uma pergunta muito intrigante. E a gestrinona, na sua visão? Ela cabe uma boa indicação de gestrinona? Porque quando a gente começou lá no ambulatório, eu lembro bem, eu queria muito usar gestrinona no ambulatório. Então, eu fui para lá com este objetivo e, na verdade, eu não progredi no meu objetivo por uma questão de um preconceito muito grande, 20 e poucos anos atrás. E hoje em dia, graças a Deus, o Shore, né? Ele entrou nisso, ele começa a investir nisso, começou a estudar e acreditar. E qual que é a sua visão sobre a gestrinona? Então, primeiro, só voltando um pouquinho para o análogo, né? O análogo eu acho muito interessante, assim, e até tem trabalhos que mostram isso, que o paciente que tem dor e faz cirurgia, né? A complementação meio que
com análogo é muito interessante para aumentar o intervalo de dor, intervalo livre de dor, né? Ou seja, a paciente acaba ficando mais tempo livre da dor se a gente fizer essa composição da cirurgia com o análogo. E eu acho interessante, assim, até porque se tira aquele fator imunoinflamatório relacionado à endometriose. Quer dizer, o que você vê, você remove, e o resto você, vamos dizer, faz uma faxina final aí com o análogo. Então, acho bem interessante. Claro, como você falou, ele acaba levando a uma menopausa medicamentosa, então é sempre interessante a gente fazer um tratamento complementar, ou com terapia de adição hormonal, ou com medicações para poder controlar os sintomas aí relacionados a isso, porque o pessoal reclama muito, a gente vê assim na internet, os pacientes falando que é uma medicação muito complicada, porque causa muito sintoma, etc. Mas eu acho que essa condução com essas terapias complementares funcionam bem, né? Agora, então, eu acho que é muito interessante o análogo, né? E também para paciente que sangra muito, por exemplo, que chega anemiada e aí já precisa de um tratamento mais radical, né? E que tem útero muito grande, com miomas e com uma adenomiose muito importante e tal, o análogo também ajuda a preparar a paciente para a cirurgia, porque ela acaba parando de sangrar por um tempo e a gente consegue evitar até muitas vezes uma transfusão. As pessoas às vezes não vão entender como funciona o análogo, né? O análogo é uma medicação que vem aqui no cérebro, inibe a liberação de FSH-LH. Nessa ausência de liberação muito potente, eu não produzo estrogênio nem progesterona, porque eu não vou ovular. E por ter um sintoma muito grande, você dando um pouquinho de estradiol, né? Eu lembro que a gente usava às vezes um pouco de gel, dando uma gotinha, você consiga melhorar os sintomas sem que isso faça aqueles focos de endometriose progredirem. Sim. Tá? Mas lá eles usavam via oral. Tem várias formas de fazer. Assim, e tibolona bastante. E fizeram tibolona, assim. Interessante. Tem outras formas. Acho que é interessante sempre fazer essa composição para a paciente ficar bem em termos de sintomatologia. Agora, com relação à gestrinona, eu tenho uma super simpatia pela gestrinona. Assim, eu acho que a gestrinona a gente pode usar de várias formas, né? Realmente tem uma controvérsia muito grande, mas assim, na prática a gente vê que para paciente que tem dor, né? Principalmente dor para ter relação, acaba sendo uma ferramenta interessante assim para tratamento complementar também. Lá no ambulatório a gente tem um segmento muito grande de endometriose. Já tem paciente com 5 anos de gestrinona. E diferentemente da gestrinona via oral, que mostrou uma perda óssea, com o implante a gente não viu perda óssea, né? A gente viu até um aumento da massa óssea, mas isso é uma outra explicação que também não é um aumento real. Mas a gestrinona tem um problema também, porque existe um apelo econômico e um apelo estético que não lhe cabe, que na verdade ela não foi feita para isso e acaba deturpando o nosso uso, né? Se você tivesse que falar de endometriose, eu até separei aqui umas perguntas, porque eu já tinha guardado de outras vezes que eu abro caixinha. Teve uma vez que uma paciente me perguntou, se eu engravidar, a endometriose cura? Não curar, talvez não cure, mas que acaba sendo um tratamento complementar também, né? Então, paciente que às vezes tem endometriose e quer engravidar e já engravida, já é um baita de um sucesso, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho paciente, algumas pacientes que por exemplo, tem uma que eu me lembro muito bem, eu ia operar para responder essa pergunta, eu ia operar na sexta-feira. Na quarta-feira ela veio com uma endometriose pesada, com intestino, assim, sabe? Era uma endometriose profunda bem importante. Essa paciente, ela engravidou antes da cirurgia, daí eu fiz o pré-natal, fiz o parto dela, depois entrei com uma pílula de desogestrel, 75 microgramas, que ela usou por muitos e muitos anos e a doença nunca mais incomodou ela, assim, sabe? Ela teve o filho que ela queria ter, enfim, ficou super assintomática, né? E agora praticamente entrou na menopausa, então ela realmente escapou da cirurgia. E aí, quando entra na menopausa, o tratamento muda dessas mulheres? Não, aí a menopausa, assim, teoricamente, 3% só da endometriose avança no pós-menopausa. Então, é bem difícil a gente ter endometriose na pós-menopausa. Né? Surgimento, né? Tanto assim, essa paciente, por exemplo, se ela ficar sintomática e tudo, acho que até dá para a gente entrar com alguma reposição hormonal, se quiser ser mais conservador, até usar tibolona, vemos que é uma droga interessante, que é um progestágeno para fazer a reposição, por exemplo.
O pessoal odeia a tibolona, mas eu vou falar assim, a tibolona é aquele tipo de tratamento bom para quem não sabe manejar sangramento, porque ela quase não dá sangramento. É um progestágeno isolado e via oral, né? Não dá trabalho. Não diria que é a minha primeira escolha, mas é uma droga também que para esses casos é bacana. Eu tenho algumas pacientes ainda que usam tibolona, né? Por que você que opera muito, hoje, por exemplo, você já operou 2 pacientes ou 3 e vai operar mais 2 agora, depois que ele sair daqui. Por que essa doença ainda é tão invisível? Por que ela é tão pouco diagnosticada? Por que demora tanto tempo? Se todo dia a gente está aqui falando assim, se você tem cólica importante, que não melhora, fica ainda no pronto-socorro, por que ainda isso não tem diagnóstico? Nem é só no Brasil, né? Assim, se a gente for ver, vários países, né? Que a gente vê trabalhos que o atraso para o diagnóstico é em torno de 5 a 7 anos. Trabalhos até assim, que a gente já vê isso há muito tempo. E trabalhos são antigos, mas a gente vê que isso persiste até hoje, né? Eu acho que, primeiro, porque às vezes não principalmente país, por exemplo, que tem um médico de família, por exemplo. Então, até chegar no especialista demora um pouco, né? Agora, eu acho que a conscientização, assim, fez aumentar o diagnóstico, e aqui em São Paulo, acho que é um oásis aqui, né? Assim, aqui tem muito médico que entende endometriose, tem muito radiologista que faz diagnóstico de endometriose, tanto através de ressonância, como de ultrassom, como de ecoendoscopia baixa, né? Então, assim, aqui, assim, acho que as coisas avançaram, assim, né? Avançaram se a gente for comparar com alguns anos atrás, ou com muitos anos atrás. Então, assim, acho que realmente o diagnóstico ele é retardado mesmo por conta dessa falta de informação, né? Mas que isso tem, acho que com o passar do tempo, melhorado. Numa paciente com infertilidade, Gil, vamos supor, isso eu acho que é muito interessante de falar, que está tentando engravidar há 1, 2 anos, menstrua regular, exames hormonais normais, a videolaparoscopia é uma indicação precisa de pesquisa para essa paciente ou tem alguma coisa que a gente possa fazer antes? Não, para paciente com infertilidade? Pensando em endometriose. Não, assim, o mapeamento por si só já é suficiente para você fazer o diagnóstico, né? Assim, qual que é o melhor exame, então? Então, os exames mais clássicos assim que a gente tem, ressonância nuclear magnética e ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Não é um ultrassom que a gente faz no consultório. Feito habitualmente, tem um médico que é especialista, tem que preparar o intestino para poder ver toda aquela região atrás do útero, que são os lugares mais comuns que a gente tem de endometriose, né? Então, se a gente for pensar na endometriose, os lugares mais comuns que a gente encontra endometriose, né? Que a gente acabou não falando. Então, em primeiro lugar, aquele ligamento uterosacro, que é um ligamento que fica atrás do útero. Então, fica do útero, no sacro, tem 2 ligamentos, senão o útero ficava boiando lá na barriga. Então, atrás tem o uterosacro, aí tem o anel pericervical e o ligamento redondo na frente. Então, o ligamento uterosacro é muito, assim, talvez o local mais frequente, né, para endometriose. Por isso que as mulheres têm dor na relação de profundidade, que é a hora que a vagina tinha que esticar, ela tá presa, porque o ligamento, ele tá tenso. Então, quando bate, tem um processo inflamatório e a pessoa tem dor. Por isso que a gente sempre pergunta se a dor é de penetração ou de profundidade. E não só no uterosacro, como também, às vezes, o foco, como a endometriose é profunda, avança para a vagina mesmo, né? Que fica atrás do útero, se a gente for ver na pelve, né? Então, tem o uterosacro, a vagina fica logo nessa região embaixo. Que outro lugar depois? Depois segundo lugar, ovário. E terceiro lugar, intestino. E bexiga? Bexiga, a via urinária é 1%. É rara, né, no final das contas. A gente acaba operando muito porque acaba tendo viés de muito encaminhamento, mas é um tipo de acometimento mais raro. Né? A via urinária é 1%. Você já viu paciente que tem endometriose, por exemplo? Tem algum momento certo para operar a endometriose? Eu tenho endometriose, por exemplo, tenho dor. Quando estou fazendo tratamento clínico, toda paciente que melhora com o tratamento clínico não precisa ir para a cirurgia. Quanto tempo de tratamento clínico uma mulher tem que esperar, mesmo no SUS, né? Para ter a oportunidade de ser indicada a cirurgia? Então, a gente estava até conversando sobre essa questão de quando indicar e quando não indicar a cirurgia. Então, assim, se a paciente a gente inicia o tratamento clínico, a gente pode optar
como eu falei, por um acompanhamento que não é matemático isso, entendeu? Assim, a gente tem que ver como que o paciente às vezes começa a ter uma melhora, às vezes não tão significativa. Então, também você pode lançar a mão de outros adjuvantes, como eu falei, a gestrinona via vaginal, a gestrinona através de implante, por exemplo, também, né? Ou a gente tem que também sempre pensar que dieta e atividade física são duas questões bem importantes, né? Que isso depende muito do paciente, né? Então, assim, realmente, porque a atividade física você acaba muitas vezes liberando endorfina, né? Então, você acaba tendo um efeito analgésico complementar, né? A dieta também, muitas vezes, aquele comprometimento da endometriose pode gerar dor, mas muitas vezes o paciente tem alguma intolerância alimentar, ou às vezes, hoje em dia, por exemplo, farinha de trigo tem muito glúten, né? Então, o próprio tipo a gente sempre recomenda uma dieta. Eu gosto de recomendar pobre em glúten, pobre em lactose. Você não vale. Né? Não, já vou falar. Ele não vale. Sabe por quê? Ele só come ovo. Ovo, verdura. Ele não come carne. O mestre sempre fala que você precisa comer carne. Você não come carne nenhuma, mas só come ovo. Leite você toma, Gil? Nem sei. Não, eu evito. Tomamos leite da cabra lá do sítio. Lá. Só. Mas, ele tá falando isso, eu interrompi. Lá no congresso tinham muitas mesas sobre dieta. E falavam muito da dieta mediterrânea, da importância da dieta, da importância de perder peso, né? Porque antigamente a gente tinha uma visão que as mulheres que tinham endometriose eram sempre mulheres muito magras. E isso foi mudando com o tempo. Então, dá-se uma importância muito grande, e eu acho que deve ser destacada nesse sentido, que a dieta ela tem que ser muito mais fresca, né? Verdura, legumes, a carne branca, evitar muita bebida, coisa muito ultraprocessado, não é... Sem dúvida. As pessoas comem muito mal, né? A pessoa se inflama e já tem uma doença inflamatória, acaba ficando pior. Então, tudo isso, se seguir direitinho dieta, atividade física, fizer o tratamento, como eu falei, com contraceptivo, algum tratamento complementar, ela fica bem, ótimo. Mas, assim, não diria que tem um tempo, assim, é o que o paciente for negociando com o médico. Entendi. Né? Claro que vai esperar 5 anos para operar, né? Assim, se o paciente não ficou bem, aí... A outra questão também uma progressão radiológica da doença. Se a paciente, às vezes, ficar assintomática ou mesmo assintomática, né? Mas a gente vê a progressão na imagem. Progredir, né? Então, tem um caso que eu me lembro também bem assim, que é o foquinho que estava praticamente penetrando no intestino, mas não chegava a infiltrar muito. Então, você consegue fazer uma cirurgia mais conservadora. Então, em vez de precisar tirar um segmento do intestino, você consegue fazer tirar o nódulo, tirar só aquela serosa do intestino. Então, tudo isso você tem que negociar com o paciente. Tem paciente que fala, não, se a doença vai avançar muito, eu prefiro já resolver. E tem o paciente que fala, eu vou esperar até a hora que eu precisar operar mesmo. Entendeu? Então, isso também depende muito do que o médico combina com o paciente. E o tempo cirúrgico de vocês melhorou muito, porque eu lembro que as primeiras cirurgias que eu entrei lá na Unifesp, eu entrei até com aquele professor da onco, que eu não vou lembrar o nome, Nicolau. Sim, Sérgio Nicolau. Isso. E aí a gente acabou, a cirurgia acabou demorando mais de 12 horas. Hoje você faz uma cirurgia dessas num tempo que é um quarto disso praticamente, né? Isso, então o tempo cirúrgico melhorou, a capacidade de enxergar melhorou, a sua pinça melhorou. Então a indicação da cirurgia acaba sendo muito mais tranquila do que antigamente, né? E eu vou fazer uma pergunta para você. Você lembra que lá no ambulatório de endometriose tinha o pessoal da fisioterapia? Sim, sim. Qual a importância da fisioterapia pélvica? Aí eu vou mandar um beijo para a Liris. Em relação a esse tratamento ou melhora da dor ou perspectiva de melhora da dor da endometriose? Não, é super importante, né? É a mesma coisa, eu sempre falo para os pacientes assim como um trauma ortopédico. Então, a paciente fica tendo uma inflamação crônica e acaba gerando uma contratura muscular naquela musculatura do períneo, né? Então, como uma vez eu tive um acidente de moto e tive uma luxação e tal, eu fiquei todo desconjuntado. Aí, consertou, fiz a cirurgia, fiz o tratamento, como eu falei, da urgência, que é colocar o ombro no lugar, consertar a fratura, né? Tratou a fratura direitinho e tal, e depois fui para fisioterapia, né? Porque aí você começa a fazer aquela liberação miofacial, né? Porque tem você fica todo
contraturado, né? Porque quem tem dor tende a ficar cada vez... Então, essa fisioterapia no pós-cirúrgico é super importante, né? Então, assim, para mim foi super importante no meu trauma lá que eu tive no ombro. Né? Para essas pacientes... Agora, eu acho que dá para fazer esse paralelo tranquilamente. Sim, assim. sim. Então, assim, se a paciente faz a cirurgia, ela continua... Muitas vezes, também tem casos que a gente ouve, e eu já vi também no ambulatório, até da Unifesp, a paciente fez uma cirurgia, depois fez outra cirurgia, e no final das contas, o que ela tinha era mais uma contratura da musculatura do períneo, lá daquela região próxima à cúpula vaginal, que se você não trata direitinho, a paciente acaba não tendo uma melhora expressiva da dor. A gente que atende muito paciente, né, por exemplo, às vezes eu vou examinar, a paciente relata uma dor, um desconforto, aí a minha primeira hipótese, às vezes, é assim, a endometriose, mesmo que ela não tenha muita cólica menstrual. Mas quando a gente vai examinar, a gente faz toque, avalia a vagina, você sente essa contratura, eu mando para a Liris essas pacientes. E tem uma paciente que, para mim, é icônica, né? Não tem nada a ver com esse assunto, mas para mostrar a importância da fisioterapia. Ela só tinha relação anal, porque ela não conseguia ter relação vaginal com o marido, que ela é casada há mais de 10 anos. E eu falei, não, vai na Liris que você vai melhorar. Aí hoje eu atendi ela, até por isso que eu lembrei dela, eu consegui colocar o espéculo numa mulher que há mais de 10 anos não conseguia ter dor, ninguém resolvia o problema da dor dela. Então, a fisioterapia cumpre esse papel e a gente sempre tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? Isso é fundamental e as pacientes não... Assim, elas não compram muito bem essa ideia. Não, elas não gostam. Por quê? Porque para ortopedia é meio que todo mundo imediato. Assim, o ortopedista avalia, trata e manda para o físio. A gente tem fisioterapia no consultório, né, também. Eu sempre insisto e, como eu falei, a conversão não é tão grande como eu gostaria. Assim. Tinha que ser, as pessoas teriam que valorizar mais. Eu já trouxe a Liris aqui para falar sobre isso. Eu tenho uma pergunta aqui que eu separei para você. Você tem mais risco de aborto nas pacientes que têm endometriose? Teoricamente, sim. Né? Na prática, eu não diria que a gente vê isso com tanta frequência assim, mas na teoria, sim. E vou terminar com uma pergunta. Agora, hein? Ó. Entre a robótica, faz um diferencial muito grande para o tratamento da endometriose em relação à cirurgia de videolaparoscopia ou não? Ou em alguns casos? Eu acho que a cirurgia robótica, assim, para mim também, fazendo um paralelo, assim, é igual andar de esqui e de snowboard, assim. Tem gente que gosta de andar de esqui, tem gente que gosta de andar de snowboard. Eu, praticamente, opero por vídeo já faz muitos anos. Então, eu suei para conseguir aprender o que eu aprendi. Então, assim, realmente a curva de aprendizado da videocirurgia convencional, que a gente chama hoje em dia, é muito maior na minha cabeça, entendeu? Só que, assim, a gente tem vantagens também com a videocirurgia convencional, que a gente fica muito mais livre na pelve, né? Porque o robô, ele acaba... Você tem que docar, né? Colocar os braços do robô em certas posições que às vezes você não consegue... Você consegue fazer um movimento não consegue amplo. fazer uma curva lá muito, muito pronunciada. Claro que isso não é que não... Depois, se você está fazendo uma cirurgia e precisa mexer em algum outro canto, é só você mudar, redocar, né? Ou seja, recolocar os braços. Agora, então, assim, tem vantagem dessa visualização assim, mais ampla da pelve, né? Nesse sentido que eu estou falando da facilidade. A gente consegue sentir melhor os robôs agora, essas tecnologias mais novas, acho que no futuro a gente vai conseguir sentir a estrutura, porque no tato a gente não tem tato. A gente tem o pessoal que opera robô muito tempo, assim, que acaba ficando mais craque, eles falam que eles têm um tato visual. Entendeu? Eu opero o robô, assim, não é o meu como não sou um cirurgião que dá prioridade para o robô, né, assim, mas quando precisa operar, a gente opera, principalmente por causa do urologista. Então, nas cirurgias urológicas, por exemplo... Para eles é melhor. O urologista é super viciado em operar pelo robô por causa dessas cirurgias de próstata. Então, eles desenvolveram uma técnica muito maior com o robô do que com a videocirurgia, né? Então, sempre que tem alguma cirurgia casada com o urologista, a gente acaba indo para o robô. Já pela plataforma robótica. Acho que as duas formas de operação muito interessantes. Acho que tanto o robô como a videocirurgia convencional, elas têm um espaço grande, né? O que acho que é assim, a única coisa que a gente não costuma fazer é operar aberto. Só quando realmente não tem condição de fazer. Mas assim, eu tenho muita simpatia pela videocirurgia convencional. Também. Mas também acho que o robô tem um espaço interessante.
Eu fico na convencional, porque é o que eu faço há 30 anos. Agora chegou uma paciente no meu consultório esses dias e falou, chorando assim, o médico falou que a minha cirurgia só dá para fazer com robô. E eu falei, não, dá pra gente. Tanto que a gente operou essa paciente por vídeo e foi tudo bem. Porque, na verdade, eu acho que é tipo assim, para coisas muito minuciosas, talvez, o robô, coisas muito localizadas, ele tem até uma visão melhor. Mas eu acho que, assim, a vídeo, ela te dá essa amplitude grande. E a gente que opera muito tempo por vídeo, você opera muito mais rápido. Eu faço uma histeria em 1 hora. Não, é o que eu falei. Eu acho o robô muito bacana. Eu gosto de cirurgia, eu acho, assim, fantástico. Né? Eu quero começar a gostar mais. eu luto comigo para poder operar mais com o robô, assim, para justamente... porque, realmente, acho que o que você falou, essa questão da visualização... É interessante, assim, né? A qualidade de imagem é boa, a qualidade do material também é boa. Então, é uma cirurgia que acaba... você fica mais confortável operando, sentado, então, em 3D. Então, é uma cirurgia muito interessante também. Agora, essa questão da agilidade, né, e do tato também conta muito. Não, eu acho. Né? Vou ter que chamar o Rubinho aqui para falar qualquer dia. Ele gosta mais. O Mariano também, né? Uhum. Mariano Tamura. Vou ter que acabar chamando. Eu vou agradecer o Gil por ter vindo, né? A gente se vê toda semana, 3 vezes por semana, né? Manda um beijo para a Clau, sua esposa, para os seus meninos. E eu queria que você deixasse o seu Instagram, o seu consultório, porque o Gil é um grande cirurgião. Tanto é que os casos mais complicados, que eu não dou conta sozinha, como essa próxima aqui, eu acabo chamando o Gil para operar comigo. Apesar de operar endometriose, casos muito mais graves, a gente tem que ser humilde na vida e falar assim, para este caso eu não tenho tanta experiência, você acaba chamando alguém para te ajudar, né? Fala, Gil, qual que é o seu Instagram? Não, é @GilKamer, GILKAMER. Tem o do consultório também, @clínica Ginecare, GYNECARE. E o telefone do consultório, o WhatsApp? Como é que chama a sua secretária? Gente, a Neura. Como é que é o nome da Neura, coitada? É Neuraci. É Neuraci, mas a gente chama de Neura já. A Neuraci. Vocês nunca vão esquecer. O nome da secretária qual é? Neura. Quando a minha secretária Dani falou assim, eu vou ligar para a Neura. Eu falei, mas quem é Neura? Eu falei, Dani, você não pode tratar as pessoas assim. Não, doutora, é o nome dela. Neuraci. Qual é o telefone do seu consultório? Quem tem endometriose tem que passar com ele para avaliar cirúrgico. Fala. Isso, o telefone da clínica é 5181-3859. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam, a gente vai conversando com ele e a gente faz até uma live se precisar. Bom, obrigada, Gil. Beleza, obrigado, pessoal.